muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. Então, cada sábado a gente traz uma nova temática e com a ajuda de especialistas, a gente leva a informação a você que nos acompanha. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto delicado, né? Porque passar pela dor do luto envolve muitas emoções, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Elas são conhecidas por serem as fases dessa experiência que começa quando se perde alguém. Apesar de ser uma experiência individual e única, ela tem um impacto significativo na vida das pessoas envolvidas e também nas dinâmicas familiares e sociais. Mas quanto tempo dura esse sentimento? Como lidar com o luto? Como reconhecer esses sinais de luto? Para nos ajudar a esclarecer as dúvidas, então, a gente convidou a psicóloga Camila Dantas, que é muito bem-vinda aqui com a gente. Chega para cá, Camila, tudo bem? Tudo bem, Renata? Pode sentar para a gente conversar um pouquinho, então, sobre essa temática. É um assunto delicado, é um assunto difícil, né? Envolve toda uma variedade de emoções, pessoas reagem de maneira diferente, mas o que é o luto? O luto ele é um mecanismo do corpo, né, do nosso sistema psíquico que nós vamos atravessar quando a gente perde algo. Não necessariamente uma pessoa, mas quando você também perde situações da sua vida, um emprego, um relacionamento acaba. Então ele não é restrito somente à morte de um ente querido. Uhum. Qual que é o significado da morte? Para quem fica? Ele é muito subjetivo, porque algumas pessoas elas conseguem encarar como um processo natural da vida. A gente até aprende isso lá na infância, que a gente nasce, cresce, alguns se reproduzem, outros morrem. E outros eles vão sofrer muito, porque eles não conseguem aceitar, não encaram a morte no sentido realmente de algo que encerrou. Ela encara como realmente uma catástrofe, um desastre, algo que ela está em prejuízo. E aí vai todo o sofrimento, começa todo o sofrimento da pessoa ali para conseguir desenvolver um enfrentamento à vida, porque a vida dela continua aqui, né? Uhum. Ele é vivenciado em fases? Como é que acontece? Sim, existem as fases, só que elas não são lineares. O que acontece? Cada pessoa ela vai enfrentar a fase de uma forma. Não é algo que acontece uma atrás da outra. Às vezes a pessoa vai entrar no processo de muita raiva, outros já vão estar no processo de negação e ela vai acontecendo conforme a pessoa vai conseguindo enfrentar mesmo. Então, às vezes pode ser que uma pessoa consiga sair da negação já para a aceitação. Ela não atravesse a raiva, ou a depressão ou a barganha. Sabe? Então, não acontece de forma linear, como as pessoas acham às vezes, que vai acontecer assim, como uma receitinha de bolo, não. Até porque nós somos indivíduos diferentes, Sim. né? Então, assim, essa reação, ela também vai ser diferente. Pode envolver em diferentes momentos, diferentes fases, mas não acontece igual para todos. Sim. Quanto tempo dura o período do luto em si? Então, não temos, em média, por estudos que acontecem, esse período pode durar até 2 anos, de 6 meses a 2 anos, mas pode perpassar disso. Então, quando se trata da dor, o sofrimento ele é muito subjetivo, nós não temos como mensurá-lo, como palpá-lo e medir ele no sentido até de tempo e intensidade de dor, porque cada ser humano ele vai realmente enfrentar e sentir de uma forma. Uhum. E a dor da saudade, ela é uma parte que é considerada fundamental do luto? Como lidar com ela? Com certeza, a saudade ela vai existir para sempre. É tanto que quando esse paciente ele consegue lidar melhor com essa dor se transforma em saudade. Ela realmente ali, ele vai lembrar daquela pessoa, ele às vezes vai sofrer um pouco, mas vai permanecer aquela saudade, que é aquela memória, que traz boas lembranças ali, ela recorda da pessoa com muito bom ânimo mesmo, às vezes. Uhum. O fato de você passar pelo luto, né? Passar por todas essas fases, ele não vai retirar o sentimento que você teve ali por aquela pessoa, né? Não vai te retirar, ao contrário, ele ressignifica. Muitas pessoas até passam até
colocar um olhar mais considerado ainda por aquela pessoa. Às vezes fazem altares, colocam fotos, colocam coisas que simbolizam aquela pessoa de forma muito mais presente na vida dela. Então, é muito mesmo subjetivo lidar com a dor do luto, como a pessoa vai encarar ou enfrentar isso, sabe? A ausência da pessoa amada é uma presença constante no luto, certo? Como que eu devo lidar com essa ausência? É uma forma que a gente vai tratar ali com o paciente, a gente vai ajudar ele a ressignificar a sua história. A gente vai ensinar algumas estratégias para que ele possa recomeçar, porque você concorda comigo que essa pessoa tinha toda uma rotina antes com aquele ente querido, com aquela pessoa na vida dela. Então, a partir disso, ela vai ter que encarar a vida de uma forma com adaptação, procurando formas de inserir um novo na vida dela. Então, buscar a rede de apoio. A rede de apoio é muito importante nesse momento. Exercício físico, às vezes até a comunidade religiosa vai ajudar muito a pessoa também a encarar esse novo. Então, adquirir hábitos novos, sabe? Formas novas mesmo de ter uma rotina. Quando você recebe um paciente no seu consultório que está passando por esse momento, como é que costuma ser esse atendimento, esse protocolo até a melhora desses sentimentos da pessoa, para que ela consiga ter ali uma qualidade de vida novamente? Porque quando a gente está sofrendo, quando a gente está sentindo a dor do luto, seja ele pela perda de alguém ou uma separação de relacionamento e tudo mais, a nossa vida também muda, né? A gente sente os impactos na qualidade, na socialização. Como que é esse acolher do paciente? Como é que costuma acontecer? Geralmente, as 3 primeiras sessões vão ser muito de acolhimento. Então, eu vou ouvir, ela vai me contar toda a história, como foi, o que aquela pessoa representava na vida dela, qual é hoje a sensação de perda dela, no sentido de que o que está acontecendo, que ela está sofrendo tanto, qual é o que ela está sentindo mais falta. Então, eu vou acolher bastante essa paciente e depois eu vou começar a implementar, ensinar para ela ferramentas, formas de ressignificar esses pensamentos, porque quando o luto chega, parece que a pessoa não vai conseguir mais ter a vida dela. E aí a primeira coisa que eu também vou ensinando não vamos mais comparar a sua vida como antes. A sua vida realmente não vai ser mais como era antes. Então não tenho como eu deixando você ficar olhando para trás e se comparando com o seu passado quando aquela pessoa estava presente. Agora nós vamos reiniciar, recomeçar, você vai se reencontrar novamente e começar um novo estilo de vida. Você vai começar novos hábitos e isso tudo nós vamos também reestruturando pensamentos ali, ressignificando, porque muito do sofrimento da pessoa vai ficar aqui na mente. Vem os pensamentos, vem a saudade ela vem também em forma de pensamentos, de imagens ali que ela fica lembrando, eu tinha isso, hoje eu acordei de manhã e ele não estava aqui ou ela não estava aqui para tomar café comigo, como que eu faço? Aí a gente vai adquirir um novo caminho para fazer esse café da manhã, um novo ritual. Então essa pessoa vai começar a implementar novos rituais na vida dela, novas rotinas, a qual ou ela insira outra pessoa ou ela vai realmente começar a se reencontrar novamente com ela. Então, é todo um trabalho que tem muitas recaídas aí nesse processo, tem sessões que a pessoa ainda chora muito, que parece que não vai conseguir, parece que a vida não tem mais sentido. E aí a gente vai mostrando para ela as evidências que a vida sim tem sentido, que ela ainda tem uma história, que ela tem sonhos que ela pode realizar, que inclusive ela pode também ainda trazer essa concretização de sonhos que tinha com essa pessoa, que acredito que a pessoa ficaria feliz se soubesse. Então a gente é um amparato de possibilidades para essa pessoa conseguir enfrentar a vida. Mas é um trabalho muito delicado, é um trabalho que exige muita paciência, principalmente do paciente quanto à rede de apoio, porque ele demora mesmo. Vai conforme a pessoa vai conseguindo enfrentar e conforme essa pessoa tem a rede de apoio. Muito bem, a gente vai seguir entendendo um pouco mais sobre este tema depois do intervalo, que é bem breve, então você de casa, não saia daí. Já estamos de volta com o nosso Viver Bem, falando sobre a dor do luto. E agora a gente vai ouvir, então, depoimentos de pessoas que perderam entes queridos e estão enfrentando esta dor. O luto é estúpido.
O luto, ele é estúpido, ele te sufoca, ele tira o teu ar, ele arranca o teu chão. Perder alguém que amamos é perder uma parte da gente. Nunca a gente consegue ser o mesmo. Pouquíssimas vezes eu vi o amor da minha vida sério. Ele tinha o dom de transformar a dor em alegria e de tirar a tristeza de todo mundo. Eu confesso que eu não sei o que é luto. A única coisa que eu sinto é que em 37 anos de vida eu nunca vivi algo perto do insuportável. E eu tô convivendo com isso. Tem que ouvir para as pessoas, você tem que ser forte, mas quando tá no nosso controle, mas isso foge de mim, sabe? Isso foge do meu controle. Da morte do Ícaro pro meu pai, passou mais ou menos 1 ano e meio. Eu tava me recuperando da morte do meu irmão. E quando meu irmão morreu, eu tive que ser forte, porque eu tinha meu pai que ainda fazia um tratamento contra câncer. Então a minha cabeça era ajudar meu pai. E se pra mim tava doendo perder um irmão, imagine pra ele, que era um filho, que inverteu a ordem natural de tudo. Viver esse processo um atrás do outro, eu acho que assim te deixa muito confusa, porque com o do meu irmão, quando eu penso no Ícaro, eu já sinto uma leveza, já sinto algo assim, uma saudade, uma coisa. Mas quando eu falo do meu pai, é algo que ainda machuca, sabe? Eu vi meu pai morrer, né? Então eu cheguei no hospital, eu segurei na mãozinha dele. Ele já não falava mais. Aí quando eu cheguei, eu peguei na mão dele. Eu falei: pai, pode ir, pode descansar. Vai ficar tudo bem. E parecia que ele precisava ouvir eu falar isso. É uma coisa de louco, mas parecia. Eu falei, não demorou 10 minutos. Meu pai descansou. Eu busco na fé mesmo, em Deus, um conforto que eu sei que é com o tempo. E aí vem uma confusão tremenda, porque eu não quero me acostumar com a ausência, eu não quero me acostumar com a falta, eu não quero me acostumar com a saudade, eu não quero. O que eu puder fazer para torná-lo vivo nos meus dias, na nossa rotina, na realização dos planos que a gente não conseguiu fazer juntos,
Eu vou fazer. Eu não tenho pressa e nem quero superar. Não quero, porque tudo isso é que tem me mantido aqui. É um vazio que fica, né? Que eu acho que nunca vai ser preenchido. A gente só se acostuma mesmo, né? E tenta viver nossa vida, mas nunca acho que vai ser preenchido esse vazio. Uma coisa que meu irmão me falou quando ele recebeu o diagnóstico que não tinha nada para fazer, e ele estava consciente falando, ele sabia que ele ia morrer. Ele falou bem assim para mim: Tatinha, eu tinha tantos sonhos para realizar, eu tenho tanta coisa que eu planejei e eu não fiz. Meu Deus, eu vou morrer, eu não fiz. Mas a gente se agarra às lembranças boas, né? É o que nos resta, é lembrar do que foi bom, do que a gente viveu e principalmente dos ensinamentos. Eu guardo muito tudo que meu pai me ensinou, tudo que meu irmão me ensinou. E é isso que me faz continuar para ser uma boa mãe pro Lucas, para ser uma boa profissional, para ser uma boa pessoa. É isso. Muito bem, né? A gente conhecendo a história das meninas, imagine se pra gente, né? Como são pessoas próximas a nós, a gente sente essa dor, imagina para quem vivencia difícil, a experiência, difícil. né, Camila? E você até comentava ali como, de fato, os processos são diferentes. A Lívia era o companheiro, era o marido, né, o amor da vida. A Tainã foi primeiro o irmão e depois o pai, e ela até menciona que os sentimentos entre irmão e pai, apesar de não estarem tão distantes essas duas mortes, eles já são diferentes, porque ela já passou por estágios diferentes de cada uma dessas perdas, né? Sim. Você percebe que a Tainã, do pai, ela já aceitou, do irmão, na verdade, ela já aceitou mais. O pai, ela ainda está nesse processo ainda, ali de entender, de negação. Porque aí vem uma dor também que pode ser da depressão. Então, assim, é muito subjetivo. Mas percebe que com o tempo, ela conseguiu ressignificar tudo isso. E a do irmão tá mais, agora ficou a saudade, vai ficar as lembranças. Quando ela talvez olha as fotos, os vídeos que ela possa ter do irmão, ela sente aquela saudade, aquele frio, assim, tanto na barriga quanto no coração. O pai, quando ela vê, ela ainda sente a dor. Então é muito importante a gente ter essa noção e como quem fica aqui também com essa pessoa ter esse cuidado, sabe? De acolher, porque às vezes o acolher não vai ser você falar nada, você vai estar presente na vida daquela pessoa, com ela, às vezes ouvindo a história dela mesmo e entendendo que ela vai sim, em algum momento, se ela buscar ajuda também, claro, ela vai conseguir retornar para as atividades, mas nunca mais sendo a mesma, ela vai retornar de uma forma nova mesmo. Outro ponto que a gente comentar, porque eu quero que até a gente fale um pouquinho mais depois do intervalo, eu mencionei que tanto o irmão da Tainã quanto o marido da Lívia eram pessoas jovens, né? Isso. E isso normalmente nos choca mais. O jovem se foi. Como lidar com esses comparativos, com esses questionamentos da idade, do momento? Quero que você fale um pouquinho depois do intervalo, que é bem rapidinho, então você de casa, continue com a gente. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, entendendo um pouquinho sobre a dor do luto, recebendo a psicóloga Camila Dantas aqui conosco para nos ajudar a entender como ajudar pessoas próximas, pessoas que a gente tem ali carinho, como passar por este momento, como enxergar esta possibilidade na nossa vida.
Camila, você fez ali um comentário durante a exibição da matéria, né, das experiências das meninas relacionados à cultura brasileira sobre a idade, sobre esse não aceitamento, sobre esse encerramento do ciclo. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, então, para o pessoal de casa entender junto comigo. Sim, uma das coisas quando a gente vai estudar a morte, principalmente para você entender o luto, a gente entende que na cultura brasileira existe um significado ainda muito distorcido do que é a morte. A morte ela é um processo natural da vida. Só que nós recebemos a morte muitas vezes como um fracasso, como às vezes quem tem ali o lado muito da religião como uma maldição. E não é. A morte ela é um processo que vai acontecer com todos nós não temos controle disso. Então, quando eu começo a entender mais, a estudar mais o que significa trazer novos significados para a morte, eu começo a entender que vai acontecer e eu começo a gerar um pouco mais de aceitação, um processo de aceitação que vai acontecer com todos nós. E quanto à idade, eu não tenho como mensurar. Claro que os nossos entes queridos, nós gostaríamos até às vezes de eternizar. Tem até aquele ditado que eu gostaria de eternizar a minha mãe, né? Mas, infelizmente, nós que vivemos aqui na Terra, é um processo ao qual todos nós estamos vulneráveis. A idade nós não temos controle, nós vamos ressignificar isso como que chegou ali o final da vida daquela pessoa, a história dela, mas que ficou aqui junto com a gente, o legado dela, o que ela ensinou pra gente, as memórias, tudo aquilo que realmente ela foi na nossa vida e na sociedade em si. O que dizer para uma pessoa que está passando por esse momento, quando você convive com alguém que você está vendo que está sofrendo por essa dor, pelo sofrimento do luto em si? O que a gente pode fazer enquanto familiar, enquanto amigo, enquanto rede de apoio? Então, é importante você se conectar com a necessidade dessa pessoa, você conhecer em que momento ela está ali, o que ela quer fazer. Você também fazer perguntas diretas para você ter realmente um repertório do que dizer. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa está ali no dia que ela não quer sair. Aí você vai conversar com ela, eu gostaria muito, eu posso pelo menos ficar ao seu lado, aí estar com você, só presente? Aí ela vai dizer um sim ou não. Ter muito cuidado e não dizer, você ainda está sofrendo com isso, ele está num bom lugar. Não, ela vai sofrer o tempo que ela conseguir. Então, o que dizer ele é muito subjetivo, às vezes é melhor não dizer nada, é melhor estar perto, às vezes fazer um convite ali mais intimista. Vem aqui na minha casa, eu fiz um suco para você. Você gostaria de fazer algo? Nós poderíamos fazer uma caminhada juntos, eu poderia levar você para um banho, né, para um rio. Então, tentar ali ativar comportamentos nessa pessoa, mas sempre com a permissão dela, conhecendo qual é o desejo dela naquele momento, sabe? Ou então, às vezes, ela vai querer falar com você do que foi a pessoa. Se prontifique para ouvir, sem nenhum discurso de julgamento ou de querer confortar. Às vezes ela só quer a sua escuta. Ela não quer conselho, ela não quer direcionamento, ela quer a escuta e a presença. Então, nesses casos, principalmente quando ainda está muito recente o luto, a presença e a escuta vai ajudar muito do que falar. Sabe? E aí você também pode oferecer uma busca, você precisa de ajuda para procurar uma rede de profissionais para te ajudar a atravessar por isso, aí você pode ligar, pesquisar com a pessoa. Então é se prontificar mediante a permissão daquela pessoa, sabe? Ter cuidados também, ficar atenta qual é a religião dela para não ter algumas falas preconceituosas. Então é realmente se conectar com o todo daquela pessoa. Muito bem, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Obrigada. Viu, Camila? Quem quiser saber mais sobre este ou outros assuntos, como é que pode te encontrar? Pode acessar meu Instagram, lá tem meu contato. Meu Instagram é @CamilaDantasPsicóloga e eu estou disponível tanto no direct quanto no WhatsApp, que lá tem meu contato, para tirar dúvidas. Muito bem, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, viu? E agradecer também você de casa que está aqui conosco todo sábado na telinha da SIC TV acompanhando o nosso Viver Bem. Espero que você de casa tenha gostado do tema, tenha aprendido um pouco mais, entendido sobre essa fase, né? Uma fase da vida, faz parte do ciclo, né? E a gente precisa entender como passar por este processo de forma mais leve, digamos, né? Porque a dor do luto, impossível a gente não mensurar de fato, é impossível mensurar de fato quanto vai causar ali sofrimento, dor e quanto isso é subjetivo para cada pessoa. Então, espero que você de casa tenha gostado. Sábado que vem tem mais, viu? Tchau, gente!